Olá para vocês, eu sou Érica Lima. Hoje com a gente está recebendo aqui para a gente continuar a nossa pauta da semana, né, que está celebrando essa data tão importante do movimento da categoria LGBTQI+. A gente está com Paulo Trindade. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E Paulo, a gente vai começar agora falando um pouco sobre você, né? Conhecendo quem é o Paulo Trindade. Algumas pessoas que estão acompanhando a gente, inclusive deve ser seu seguidor, nossos seguidores, mas tem pessoas que não conhecem. Então, nada melhor, né, falar de você se apresentando. Quem é o Paulo Trindade? O Paulo Trindade, ele é amazonense, né? Conta um pouco da sua história. Bem, primeiro pedir licença, né? Já estou com a primeira dose da vacina, eu vou fazer aqui tirar a máscara para facilitar a entrevista. A gente está também, né, um pouco mais Sim. distante, então não tem problema. Como é que você acha, né? E a gente vai conversando. Bem, sou Paulo Trindade, né? Tenho uma atuação no setor cultural aí já de longa data, mais de 2 décadas de trabalhando com a Associação de Difusão Amazonas, movimento do audiovisual, artes visuais. Atualmente, né, sou artista, sou pesquisador, sou produtor cultural, também professor universitário. Nasci aqui em Manaus, né, amazonense, adoro aí um jaraqui, um baião de dois, né, prato nosso de todo dia. E também as coisas, né, mais interessantes também, que é a vivência na Amazônia, né? Tenho uma vivência profunda, já morei em várias capitais e outros lugares também aqui da região amazônica, que me deixa mais contente de conhecer um pouquinho da nossa cultura. Hoje o tema, a gente vai falar sobre representatividade política, né? Vamos falar um pouco sobre o que é essa representatividade política. Para aprofundar um pouco mais e falar um pouco mais sobre você, eu gostaria que você falasse sobre, voltasse um pouquinho agora no tempo, porque tem pessoas que já lhe conhecem, mas também a gente teve uma grande repercussão com o seu nome aqui na nossa capital, né? Que foi justamente nas eleições passadas agora, bem que com o dia desse, né? A gente tem aí pouco mais de 180 dias que as pessoas que ganharam, né, foram eleitas nesse mandato, mas a eleição foi ano passado e você teve um nome cotado, né? E teve uma grande repercussão quando o seu nome foi cotado para concorrer ao cargo para prefeito de Manaus. Bem, eu concorri às prévias, né, do PSOL, que é o partido que eu integro, e fico muito contente, né, de colocar o meu nome à disposição. Sou um ativista dos direitos civis e humanos já de algum tempo, participei aí de várias trincheiras do movimento social, né, atuando na Pastoral da Juventude, no movimento estudantil, né, fui do DCE da UFAM, tenho uma trajetória bem longa aí de acompanhamento, né, de várias agendas, inclusive de pautas nacionais tão relevantes. A gente estava comentando ainda há pouco da questão indígena, que eu tenho afeto e acompanho, né, de pronto. E, obviamente, também, por ser um LGBT, né, também acompanho e atuo diretamente com as organizações, não só com a Associação de Difusão Amazonas, mas também diretamente sendo representante civil no Comitê de Saúde Integral LGBT, acompanhando também outros processos de políticas públicas no campo LGBT aqui do Estado. E aí, vamos aprofundar um pouco, porque a gente já está falando sobre esse tema da representatividade política. Pensar em ter, na nossa categoria, né? Pensar em ter, dentro de várias categorias, e tido a categoria LGBTQI+, como uma minoria social, e a gente vê que nessa eleição passada teve muitas pessoas que concorreram para cargos e que, inclusive, ganharam. Quando eu falo muitas, é porque a representatividade antes era mínima, né? E agora a gente vê realmente as pessoas assumindo, se colocando numa posição política organizada para representar o que a categoria está pleiteando em termos de direitos humanos, direitos civis e assim sucessivamente. Como foi essa experiência quando o seu nome foi cotado dentro dessas prévias? Como foi dentro do partido? Como que você recebeu isso da sua família, com seus amigos, com a própria população manauara? Bem, eu sou um pesquisador de gênero, sexualidade e direitos humanos, né? Então, assumir esse lugar, né, colocar à disposição é entender
né, desde já as gerações anteriores, como a das mulheres, abriram portas para que a gente começasse a desvendar várias questões relacionadas na sociedade mesmo das diferenças, seja a questão do trabalho, moradia, né, assistência social, uma série de situações ali corriqueiras. A gente da comunidade LGBTQIA+, né, sofre muitas questões ainda hoje, né? Então, colocar o nome à disposição é um pouco desmistificar, né, determinadas profissões, colocar também dentro de espaços de importantes, né, porque, querendo ou não, a gente estava falando de executivo, de ocupar um espaço relevante para a cidade, de pautar, pensar e planejar, né, uma Manaus que queremos dentro da perspectiva que é muito mais integral, né, onde abarca aí a questão indígena, LGBT, mulheres, negritude, porque também a gente entende as diferenças e a diversidade, e no fim das contas nós somos também pessoas, né? Então cada um merece respeito, cada um merece acesso à cidadania e qualquer tipo de acesso mesmo a direitos humanos e civis. Então, dentro dessa questão, assim, para mim é uma honra, né? Obviamente a minha família aceitou. Não é fácil, porque ser um LGBT, né, desde que eu nasci, não foi fácil, né, ocupar esse lugar, estar aqui, mas paulatinamente a gente vai, obviamente, conquistando algumas questões, colocando também uma agenda, um programa, um plano, onde a gente, né, na verdade, gerir a cidade ninguém gere sozinho, a gente tem aí equipes, a gente tem profissionais, especialistas, uma série de pessoas que, ao fim das contas, colaborou muito para a construção de um programa muito bacana que a gente tem feito dentro do pessoal e dentro também da agenda dos movimentos sociais e dos fóruns e conselhos que a gente participa, né? É bom, é bem interessante a gente receber, principalmente no Convergente, que é um portal que atua no ponto incomum da política, falando sobre todo tipo de temas, né? E eu acho interessante receber hoje você aqui para a gente poder aprofundar essa questão dessa desmistificação do preconceito. Pensar o que de fato vai contribuir, vai fazer uma pessoa que concorre a um pleito político, né, e que está dentro da categoria LGBTQI+. É uma pessoa que está dentro dessa representação humana, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação, porque uma das coisas que sempre aparece e as pessoas colocam é a questão do próprio preconceito e não olhar para as pessoas dessa categoria e entender que são pessoas, que são cidadãos, que têm direito também e que têm que lutar pelo seu direito, não só pelo seu, como você bem colocou, né? Por outros tipos de bandeira, por outras situações. Qual é o teu olhar sobre isso? Como você percebe hoje, na atualidade? A gente está no século XXI, mas a gente vê muito retrocesso também. Bem, a gente precisa avançar em várias agendas, mas a gente precisa reconhecer que o Estado ele tem uma parcela aí muito significativa de algumas questões, tanto que boa parte dos direitos civis LGBTs, quem tem sido pleiteado é o STF, né? O Superior Tribunal de Justiça, que tem colocado aí questões relevantes, né, como casamento igualitário, como a questão do acesso aí ao nome civil e uma série de situações, né, como a gente viu agora recente, ligada à pandemia, porque no fim das contas há um desrespeito, né, e no fim, a agenda do Congresso Nacional ela é muito afastada do que os movimentos sociais pedem, solicitam, né? Então, se a gente pensar hoje que boa parte dos LGBTs não tem acesso à educação, não tem acesso ao trabalho, não tem acesso à moradia, e agora, no meio da pandemia, também não tem acesso à saúde, fica muito complicado essa discussão, né? Mas, no paralelo disso, né, por exemplo, aqui no Amazonas, a gente consolidou nesse mês de junho, agora, né, com uma notícia muito louvável, a construção da política da saúde integral LGBT. Porque a gente entende que há especificidades, mas também a gente não quer colocar ali, né, o cantinho LGBT da saúde. Não, todo o SUS precisa estar, né, dentro do Estado, fazendo acompanhamento direto para que essa população consiga acessar. E aí, quando a gente fala de acesso, muitas vezes ir no hospital, fazer uma consulta, né, fazer um preventivo, fazer uma ação simples, que, né, para boa parte das pessoas isso seria natural. Mas quando você lida aí quando você fala do nome, né, do constrangimento, de uma série de outras situações
que os LGBTs e as LGBTs passam, aí fica muito mais complicado, né, fazer essa abordagem, fazer esse atendimento. Então, humanizar, tratar e pensar outras formas, né, de abordagem, entender e qualificar cada vez mais esses profissionais para atender a população. Quando a gente está falando sobre política, a gente fala sobre a organização de um Estado, a organização da sociedade, como elas se relacionam, como elas entendem a própria concepção do direito e da aplicabilidade da lei. Nesse sentido, eu gostaria que você pudesse conversar com a gente e colocar o seu posicionamento, a sua percepção sobre um cenário, por exemplo, da eleição de 2018. Em 2018, a gente viu muito caracterizado a divisão polarizada entre esquerda e direita. Hoje você, por exemplo, está num partido de esquerda, né? E ainda é uma pessoa que está dentro da categoria LGBTQI+. E aí a gente trouxe, vem vivendo nesse tempo, um posicionamento que fala de a esquerda é comunista, né, é socialista, e a gente vê um movimento conservador que cresceu muito. A gente vê isso também, não estou falando se é certo, se é errado, se, né? Eu estou colocando de que quando a gente olha hoje para o Congresso, que a gente vê para o Senado, que a gente vê também na Câmara Municipal, e dependendo também de alguns municípios, a gente fica vendo que cresceu muito o número da representatividade de políticos conservadores. Como é que é esse cenário? Como vocês estão enxergando esse cenário hoje em termos de organização de luta? Bem, de 2018 para 2021 tem muito caminho, né, que foi traçado. Tanto que a gente chega num ponto hoje da pandemia onde a vida custa $1, né? Onde a gente percebe aí vários esquemas de corrupção que esse governo federal acabou colocando aí para a gente, né? E tornando Manaus um grande laboratório do genocídio, né? O Amazonas, inclusive, está num lugar muito especial no meio da pandemia, porque ele acabou sendo foco global de sérias circunstâncias, né, das situações que estão acontecendo, né? Não dá para pensar Manaus e o Amazonas fora de um contexto internacional. E se a gente retoma as discussões de 2018, sobretudo para as agendas identitárias e qualquer outras situações, naquele momento a gente estava ainda fazendo uma discussão muito mais ampla, né, que não existiu, né, determinados tipos de situações, como a mamadeira de piroca, uma série de situações que foram colocadas lá para denegrir a imagem, não só dos pesquisadores que trabalham com gênero, sexualidade e direitos humanos, mas também como o próprio movimento social. E aí a gente precisa cada vez mais reforçar uma agenda que dê conta mesmo, né, de trabalhar questões de raça, questão de geração, questão interseccional. Hoje a gente, por exemplo, na última eleição, em 2020, a gente teve a Erika Hilton, que é uma vereadora mais votada de São Paulo, trans, sendo ameaçada de morte. Nesse sentido, fica muito complicado você também ser um parlamentar, estar também com um mandato, como aconteceu com a própria Marielle Franco, e você ser ameaçado e ao ponto também ser, né, assassinado. Então, a gente tem uma discussão muito séria, porque tanto o caso da Marielle, como os casos agora das parlamentares trans, sobretudo do PSOL, né, a gente tem um total carinho e total também apreço, porque a gente precisa não só fazer uma agenda de comunicação, mas também uma agenda de proteção e de segurança. Porque, no fim das contas, não é só o conservadorismo, mas como é que a gente transforma a sociedade para que ela aceite e respeite esses corpos políticos transitando em espaços de poder. Você tem medo do momento atual? Você que está, né, se colocando, é um pesquisador, professor, é um formador de opinião e está incorporado dentro de uma militância, dentro de um espaço político. Você tem medo? Bem, eu trabalho com periferia, atuo na periferia, a gente está junto e venho também, não sou uma pessoa branca, né? Então, essa palavra medo, eu acho que ela reverte muito em força, porque no fim das contas, e aí vem também um pouco até a pergunta anterior, né? Quando você aceitou esse desafio, né? Eu vou dizer assim, eu estou doando a minha vida para a gente pensar um futuro melhor para o Brasil, um futuro melhor para as futuras gerações mesmo, porque no fim das contas a gente está também sendo referência. Talvez não seja eu, né, o próximo prefeito dessa cidade, mas a gente vai ver sim, talvez, né, um homem trans, uma mulher trans prefeita de Manaus, quem sabe. Mas isso a gente vai precisar abrir portas, abrir caminhos para que outras pessoas também se coloquem à disposição.
E aí não basta também ser só um corpo LGBT, precisa abarcar as pautas do movimento social LGBT. A gente precisa fazer um diálogo amplo com a sociedade e fazer com que isso se torne cada vez mais, né, política pública e que essas pessoas tenham acesso, né, a esses direitos para exercício da sua plena cidadania. Então, esse é um desejo, né? A gente gostaria muito que isso acontecesse, né? Então, quando ocorre casos de violência, que são coisas corriqueiras, né, é muito comum, né? Recentemente a gente teve um caso aqui de um assassinato que envolveu, né, uma série de circunstâncias que está sem resposta até hoje, né, como da Manuela Horta. Então, a gente precisa dar respostas para esses casos, a gente precisa cada vez mais que o governo, né, que as instituições públicas se responsabilizem e dê respostas para esse tipo de situação. Nós temos também o Portal Manaus, a gente manda um abraço para a Letícia Barbosa que está assistindo, e a gente noticiou, tem entrevista também no Instagram da mãe da Manuela Horta contando, né, pedindo justiça, e aí a gente vê que até agora realmente ainda não foi feita justiça como ela pediu naquele momento. E aí a gente já falando sobre essa situação que você pautou, que uma das lutas que vem sendo traçada é a questão da política de saúde, né? Quais são as outras demandas emergenciais assim que você tem no olhar do dia a dia que você mesmo sente na pele, né? E que está aqui falando em nome de várias outras pessoas que não podem falar. O que você almeja, principalmente no nosso estado, que a gente conseguisse alcançar em termos de política local, né? Que, por exemplo, a Câmara Municipal pudesse aprovar, pudesse abraçar, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas também, como o próprio representante da bancada federal. Parece simples, né? Mas, por exemplo, muitos LGBTs querem acesso à educação. Querem só terminar um curso, ou muitas vezes ingressar na universidade, né? Ingressar à universidade é um passo muito mais avançado, até porque, né, embora tenha alguns cursos e vestibulares, né, com política de cota, mas ainda é muito difícil fazer com que a comunidade LGBT, sobretudo a comunidade trans, né, periférica, acesse esses espaços. A gente não tem a participação, né? Eu só tive a oportunidade, por exemplo, de estudar com uma pessoa trans agora no mestrado, né, na pós-graduação. Mas quantos de vocês, quantos de nós, né, temos a oportunidade de conviver, conversar e dialogar a partir, né, de um início básico, por exemplo, de uma educação infantil ou de um próprio ensino médio, né? A gente tem aí uma série de circunstâncias. Tem outras questões também, como a própria alimentação. A gente está num momento muito difícil, diferente, tentando sobreviver mesmo. Então, a segurança alimentar é uma questão dentro do contexto da Covid-19, da pandemia. Não é à toa, por exemplo, a Associação de Travestis e Transsexuais, quem quiser acessa aí, né, no Instagram, eles estão com uma campanha para doação, tanto de alimentos como produtos de higiene, porque eles fazem uma assistência também para uma série de pessoas, uma série de familiares também, que muitas vezes a pessoa LGBT ela é a líder da família, né? Ela que está ali com seu salão, é ela que está fazendo algum tipo de trabalho, e em meio à pandemia, com o comércio fechado, com algumas coisas muito restritas, acabou muito prejudicando bastante, né? E a questão do emprego mesmo, né? Retomando até uma agenda recente agora da Erika Hilton, né, ela protocolou lá em São Paulo para que as empresas de São Paulo abatessem 2% do seu imposto quem tivesse pessoas trans contratadas. Por que os nossos representantes também não fazem a mesma proposta, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal de Manaus? Isso seria uma resposta relevante, né, para a comunidade LGBT, e a gente conseguiria aí, por exemplo, lá em São Paulo, eles querem pelo menos zerar a questão do desemprego na população trans em 1 ano. E aí, qual é o objetivo aí dos nossos representantes, né, que estão ocupando espaço de poder, que possam legislar para a gente, para apresentar uma proposta também que a gente consiga aí, talvez, reduzir alguns índices. É interessante você ter colocado isso, e eu coloco um adendo, porque as pessoas que estão assistindo depois podem ter acesso. Essa nossa entrevista ela vai estar como uma matéria no nosso YouTube também, no Twitter, e a gente tem podcast, hein? Então entre lá no Spotify. E eu quero dizer para você que as pessoas depois elas têm acesso e elas mesmo comentam também, né? Mas será que isso não é uma forma de desigualdade? Porque hoje se discute muito essa questão da meritocracia, né? Por que cotas?
por que ter essa especificidade para essa categoria? Então, você podia falar um pouco sobre essa situação, esse posicionamento de ideias? É bem interessante porque a academia, inclusive, debate muito isso, né? A gente está num processo de decolonização, de rever várias perspectivas, né? Mas a gente precisa entender que o Brasil ele foi colonizado, né? A gente está aí há 521 anos tentando reverter, né? A gente está numa terra indígena e a gente tem uma série de circunstâncias, né, onde o Brasil passou por um momento de escravidão dos negros, né? A gente tem aí a questão indígena do genocídio, uma série de situações que a gente precisa fazer um reparo social amplo de tudo isso, né? Então, retomar isso dentro de uma agenda positiva, e a gente está falando de um processo que não é nem, né, de 15 anos, 20 anos, mas que a gente consiga dar conta dessas gerações, fazer algumas transformações, e essas transformações já estão acontecendo, né? Na medida que, por exemplo, um estudante negro está atuando dentro do campo da medicina e tem um processo diferenciado, porque a sua vivência é na comunidade, é na quebrada, né? Quando a gente vê, por exemplo, pesquisadoras, né, professoras e até mesmo médicas, né, como a gente viu aí, indígenas, pessoas LGBTs também, entendendo um pouco da sua vivência, trazendo isso para o campo de pesquisa e fazendo com que dentro da sua área de profissão atue diretamente para que determinado tipo de problema ou solução seja encontrado, né? Então, ver, né, isso diretamente impactado dentro do campo da educação é extremamente louvável e, obviamente, que isso não é só a população LGBT que ganha, toda a comunidade, toda a sociedade brasileira. Eu aproveito e eu acho que para as pessoas entenderem um pouco melhor, por exemplo, hoje, estou aqui com Paulo Trindade e eu pergunto de você. Você veio de uma família rica, estabilizada? Não. Meu avô era carpinteiro naval, né? E teve 10 filhos, imagina, né? E a família do meu pai também, né? Família com 10 filhos e se pensar que a minha avó não conseguiu nem a 5ª série, né? Chegou, sei lá, a estudar a 4ª série. Então, hoje ocupar, por exemplo, o espaço que eu ocupo dentro da academia como um professor, assim, para mim é de extrema significância. Fico muito emocionado, né, e é significante porque, no fim das contas, eu faço parte de uma geração da minha família que teve acesso ao ensino superior, né, que a gente conseguiu apresentar outros modelos também dentro desses espaços, né. E eu também estudei em escolas particulares aqui de Manaus que, de certa maneira, fui ridicularizado no colégio pelos meus colegas, por não ser branco ou, né, por determinado... hoje entendo, né, que eu enfrentei um determinado tipo de preconceito, mas que, no fim das contas, a minha vivência na Amazônia, gostar daqui, gostar desse imaginário, acho que foi muito maior, acho que foi por isso que eu não sofri tanto, assim, né? Porque eu gosto das coisas daqui, eu amo a minha cultura, então acho que rever tudo isso também, acho que faz com que a gente tenha força para sobreviver quando esses impactos acontecem, né? Então, se me chamarem de índio, se me chamarem de gay, se me chamarem de qualquer coisa, isso não é um insulto, é um orgulho, e eu tenho maior satisfação de andar com pessoas também que se consideram dessa maneira, para que a gente consiga também mudar um pouquinho, né, essa mentalidade que, às vezes, acaba atrapalhando aí o processo de vivência. Mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo a gente. Aqui é a Marclise, a gente tem o Lucas, um beijo para o Lucas, Aldemor Monteiro, a minha mãe está assistindo, Maria do Socorro, um abraço para minha mãe, Jaqueline Solimões, Thalita Araújo. Aí tem uma pergunta da Michele Gouveia que eu achei pertinente. Ela fala assim: como você observa os vereadores que se opõem a uma discussão tão necessária e atual como essa que a gente está discutindo aqui? A gente que está aqui no Convergente, colocando sempre matérias, fazendo essa cobertura, né, de todas essas instituições legais, né, da política, a gente está vendo que, por exemplo, na CME, na nossa Câmara Municipal aqui de Manaus, tem pautas importantes, mas, porém, a gente vê uma perda de tempo, né, de discussão, de esforço, de energia e de dinheiro público em discutir coisas que não são tão importantes para esse momento que a gente está vivendo tão caótico. E hoje aqui, como que você vê essa forma de resistência, ou não tem? Quando você já teve algum contato com a CMM para poder colocar alguma pauta, né? Sugerir alguma temática? Fala um pouco disso para a gente.
Bem, todo 1º de janeiro eu vou lá no site, né, da imprensa oficial para ver o orçamento do ano. Isso é uma questão bem interessante, porque eu sou um trabalhador da cultura, né? Então a cultura foi a primeira impactada, né? Estamos sofrendo até hoje a questão da pandemia, da Covid. Então, ver as agendas que acontecem tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal e não encontrar algumas respostas para determinadas circunstâncias, é perceber que a gente, enquanto sociedade civil, precisa também acompanhar esses espaços, né, e propor, porque também não basta só, né, bater o pé, dizer que não está legal, mas de que maneira a gente pode trabalhar, desenvolver outros mecanismos, né? Então, fazer com que a participação social também chegue, né, dentro desses espaços é bem interessante. Então, precisamos chamar a audiência pública, conversar com os nossos representantes, eles estão lá, foram os escolhidos. E nesse momento, acho que não tem um momento mais pertinente, né? A agenda é única, é vacina, é comida no prato, é fazer com que toda a população consiga, pelo menos, passar pela pandemia de maneira digna, né? Paulo, você também é artista, como você bem colocou, aí você pode ter o espaço também de falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Eu vejo que você também é criador de um espaço digital, né? Então pode divulgar também para as pessoas que estão aqui assistindo. Mas hoje, né, no cenário que a gente está, como é que você vê essa parte da organização, da mobilização, do fortalecimento para o que a gente está passando, celebrando, que é o orgulho LGBTQI+, né? Você acha que as pessoas elas estão organizadas? Elas estão se organizando? Está faltando gente para vir, né, se organizar? Qual a importância da organização social? Ela é extremamente relevante. Em Manaus a gente teve várias conquistas, né? Se a gente for fazer um recorte aí dos últimos 5 anos, né? A gente tem algumas casas de acolhimento, embora também não tenha ajuda do poder público, que poderia, né, fortalecer, somar. A gente tem aí uma série de associações e iniciativas com trabalhos pertinentes, não só para populações específicas, né, como o caso das travestis transexuais, que são também LGBT maior, mas também uma série de outras situações, né? A gente tem coletivos artísticos hoje que adotam a questão da yoga como também um processo de formação, de saúde mental e de uma série de outros acolhimentos, né? Dentro de uma proposta que envolve aí juventude, arte, cultura e fora outros coletivos, né? Eu faço parte do coletivo Difusão, que já tem uma atuação de 15 anos na cidade. E ver que outros coletivos surgiram, que outras organizações, tipos de organizações surgiram, é pensar também um processo de profissionalização, né? Porque muitos deles têm uma graduação, né? Possuem aí um diploma, e a gente precisa cada vez mais, no fim das contas, efetivar políticas públicas para que esses profissionais sejam remunerados da maneira que merecem e consigam também acessar, né, de certa maneira, projetos, ações, iniciativas. O mês do orgulho, ele né, bem significativo, e a gente tem visto aí muitas críticas acerca do Pink Money, acerca de vários outros processos que as empresas acabam, né, esse processo capitalista acaba sufocando, e a gente sabe, né, que o capitalismo ele desgasta, ele consome, ele descarta, né? Então pensar também esse processo é como a gente pensa o nosso tipo de consumo, e a comunidade LGBT não é dessa maneira, né? Ela é criativa, ela engaja, ela traz um outro processo de ressignificação, né? Muitas vezes que é do acolhimento, que é de conversar, de trazer para perto. Então são lógicas diferentes e não dá para dialogar, mas assim pensar o movimento ele é muito mais amplo e obviamente, né, trazer essa parte mais afetiva é algo que pelo menos tem fortalecido muitos LGBTs para sobreviver diante de todas as circunstâncias e adversidades que enfrentam no seu dia a dia. O PSOL, ele é um partido, né, que as pessoas elas já entendem que ele abraçou, né, e tem um número de pessoas de diversidade realmente, diferente de vários outros partidos, como o próprio PT, né, que a gente ainda não viu um movimento como aconteceu agora no PSOL, que foi justamente o seu nome nas prévias, né? Então, como é que está hoje a situação no PSOL? Como é que está a sua situação lá? Tem alguma projeção para vir concorrer a um cargo? A gente vai, ano que vem, 2022, a gente tem eleição para deputado estadual, federal, Senado, né, governo. Tem alguma projeção? Como é que está sendo discutido isso no partido? Ou ainda está muito cedo? Porque quando as pessoas são convidadas, elas não, está muito cedo, né? Mas fala aí para a gente como é que está isso.
A gente saiu de 2020 muito otimista, né? A gente aumentou o número de filiados, a gente teve a bancada coletiva sendo a 5ª candidatura mais votada. Infelizmente, né, a gente não conseguiu ocupar esse espaço na Câmara Municipal, mas o trabalho das mulheres acabou abrindo portas para que a gente pense outras agendas, como a de negritude, PCD, LGBT, antiproibicionista, porque essas discussões elas precisam estar próximas da sociedade. Então, pensar também que 2022 é uma luta diante de tudo que a gente enfrentou, é perguntar para a sociedade, vocês estão gostando do jeito que está? Né? Vamos pensar uma transformação? Quem quer aí vir junto com a gente também pensar uma outra possibilidade de país, de estado, de cidade, né? Eu fico muito contente, a região norte é uma região linda e a gente tem sofrido cada vez mais, né? O norte e nordeste com cortes, né? Hoje, por exemplo, várias instituições, a gente percebe lá na FRJ, o pessoal fazendo vaquinha para manter uma universidade, né? Então, essas coisas a gente não pode deixar acontecer, isso não pode deixar passar, e a gente precisa se engajar e fazer uma transformação real nesse país. O Helder Monteiro, ele entrou agora com a gente e mandou um abraço para vocês, dizendo que ele tem muito orgulho. E aí você já falou sobre isso, mas vale a pena você reforçar, porque ele falou assim, como foi essa experiência de ser o primeiro pré-candidato, né, LGBTQI+, à Prefeitura de Manaus na eleição de 2020? Sei que você já falou sobre isso, mas dá uma resposta rapidinho para ele, né? Para mim foi um orgulho, foi histórico para a cidade ter um candidato, né, assumidamente gay. Eu sou um homem gay, cis, né? E tenho, enfim, uma série de circunstâncias também que eu acho que a minha trajetória acabou me levando para esse lugar, né? Eu fui, como eu comentei, fui de movimento estudantil, fui de pastoral de juventude, atuo em vários campos da universidade, movimento social, então o meu nome colocado disso, para mim, é um orgulho muito grande das pessoas que acreditaram nisso, sobretudo, né? As pessoas que me acompanham, que colocam ali uma agenda na rua, cotidianamente. E com certeza, né, sábado a gente vai se encontrar também nessa luta aí, que a gente vai estar todo mundo mobilizado para que a gente pense um Brasil diferente, sobretudo também o estado do Amazonas. Nesse sábado agora? Nesse sábado. Vai ser onde? Eu não estou por fora, conta aí. A gente vai ter uma mobilização sábado, né, em todo o Brasil, então está todo mundo convocado, então pode usar as redes sociais, em casa, fazer sua manifestação para a gente pensar aí um outro Brasil. Eu estou muito feliz que eu estou recebendo você aqui, Paulo, porque você representa uma estatística, né, que infelizmente não é tão positiva no Brasil. Infelizmente, as pessoas LGBTQI+, elas não estão na mesma posição que você está hoje, e são vários fatores que contribuem para isso. Pelo contrário, a gente vê um número de pessoas que estão morrendo, que estão sendo assassinadas, de violência, né, é muito grande para essa população. E aí eu pergunto de você hoje, né? Você já falou sobre tanta coisa, já falou sobre seus sonhos, já falou sobre a luta de vocês. Hoje, qual é a Manaus que você gostaria de ter? Qual é o Amazonas, qual é o Brasil que você gostaria de ter? Hoje eu sou também um trabalhador da educação, né? Sou professor e eu recebi uma mensagem muito chocante, né? Os professores estão atuando no meio da pandemia, trabalhando de uma forma muito precária nas escolas, né? Eu recebi uma mensagem do interior, lá de Parintins, e isso me comoveu bastante, né? Porque, no fim das contas, a gente se responsabiliza não só pelos nossos familiares, mas a gente acaba se responsabilizando também pelos nossos alunos. E a gente pensa e quer um outro mundo diferente para eles, né? Então, pensar esse contexto da Covid é pensar muito sério, né? De como que a gente está falando da educação, pensando a escola, porque a escola, o que é a escola hoje, né, no fim das contas? Porque a escola acabou sendo esse espaço de socialização, o espaço que muitas vezes esses alunos não têm comida em casa, então eles precisam daquela merenda, eles precisam de uma série de circunstâncias, mas ao mesmo tempo, esse ensino digital fez com que apresentasse uma série de questões ali de desestabilidade mesmo, né, da questão de classes, da questão de acesso, né, da precarização, por exemplo, de instrumentos. Muitas vezes esses alunos não têm nenhum celular para acessar, né, a sala de aula no modo remoto. Então, é muito complicado esse momento da pandemia
E eu queria dar, né, um grande salve a todos os trabalhadores da educação que têm colocado aí, feito, né, um reforço muito grande, muitas vezes trocando seu turno, porque no fim das contas não tem mais aquele horário fixo de trabalho, a gente atende os alunos na maneira que dá, mas também é uma força, né, que a gente acaba fazendo esse acompanhamento, porque no fim das contas a gente quer todo mundo vivo, né? E esse momento vai passar, tudo isso vai passar e a gente vai, né, estar junto no outro momento celebrando. Para a gente já ir terminando, as pessoas estão assistindo, tem pessoas que estão se identificando muito com o que você está falando aqui, nesse espaço que está sendo concedido pelo Convergente, que tem a responsabilidade de democratizar, né, de falar sobre pluralismo, sobre a luta contra o preconceito, sobre justiça social. E aí, pensando nisso, as pessoas podem estar pensando assim, eu gostaria de ir para o PSOL, eu gostaria de me integrar a um movimento social. O que a pessoa precisa fazer para começar a encontrar os grupos no qual se identificam para lutar pelas suas causas? É participar, né? Se envolver, pensar ações sociais, né? A minha experiência, por exemplo, é muito trabalho com juventude, é muito trabalho com cultura mesmo, fazendo oficina, viajando pelos interiores do Amazonas, conhecendo diferentes realidades. E aí, muitas vezes, como você comentou, né, nós temos o privilégio de determinadas circunstâncias. E quando a gente vê a realidade do outro, a gente se choca, né? Porque às vezes a gente está achando que é o básico, mas nem o básico muita gente não tem, muita gente não consegue acessar. E aí isso acaba impactando, porque nós somos vozes que estamos nesse espaço de poder, né? Seja na escola, seja na universidade, seja na academia, seja em qualquer outro lugar, seja aqui nesse espaço desse veículo de comunicação. Então é muito importante para que quem tenha o conhecimento acabe compartilhando um pouco, né? Ouça quem não tem e ajude, porque no fim das contas você vai estar colaborando muito para uma transformação social. E agora, nesse momento, tem alguma plataforma digital, né, da organização de vocês, do grupo de vocês, que as pessoas podem ir no Instagram e ir lá entrar em contato, né? Tem várias, né? Instagram do Esse é o Nosso Norte, pode seguir, né? E as minhas redes sociais também, Paulo Trindade, 2 underlines, e aí você vai estar acompanhando um pouco, né? Trabalho com cultura, arte, pesquisa, então vocês vão ver um pouco da minha agenda ao longo aí do meu Instagram. E a Marcrise diz assim, o Paulinho representa uma transformação social necessária. Então, a gente finaliza por aqui. Eu sou a Érica Lima no Convergente, aquele que atua no ponto incomum da política, agradecendo muito a sua presença, dizendo que a gente está aqui de portas abertas, né? E que vai ter muita coisa ainda que a gente pode discutir, mesmo porque essas discussões nacionais e locais ainda estão acontecendo para a definição dessas prévias, né? Para a eleição de 2022. Sim, sim. Obrigado pelo espaço.